Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos observar aí o objeto de conhecimento da nossa aula de número 6. Na aula de número 6, objeto de conhecimento efeito estufa. E no detalhamento, consequências do aquecimento global na floresta amazônica, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas no aquecimento global. Então vamos à nossa aula. Muito bem, a gente vai falar aí na nossa aula, né, um pouco sobre a nossa floresta amazônica. Bom, a nossa floresta amazônica já é bastante conhecida, não só no Brasil, né, como mundialmente, tá? E por que ela é tão conhecida, né? Porque a gente tem aí uma grande diversidade de seres vivos, né? E essa diversidade, gente, ela só é encontrada aqui nessa região muitas vezes, né? Existem aí plantas, animais, micro-organismos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E isso faz da nossa floresta, né, algo tão especial e tão único. Só para você ter uma ideia, existem medicamentos que podem aí vir a curar doenças, né, no futuro e que podem estar associadas aí a substâncias que são produzidas por árvores, que são produzidas por plantas menores, podem ser produzidas até mesmo por micro-organismos. Espécies dessas que muitas vezes a gente ainda nem sabe, ainda nem conhece, né? Então a ciência ainda nem descobriu essas espécies que podem ser a solução aí de doenças no futuro ou solução de outros problemas, né, para a humanidade e até mesmo para o meio ambiente. Então, se a gente conhece ainda tão pouco, né, sobre essa floresta, imagina se nós conhecêssemos muito mais. E para a gente ter a chance de conhecer muito mais, é preciso preservar essa floresta, ou seja, manter ela intacta, né? E a gente vai ver que, infelizmente, alguns problemas, né, do meio ambiente ou no meio ambiente têm causado cada vez mais a devastação desse bioma, fazendo com que a gente fique longe, né, fique distante desse conhecimento científico que ainda pode vir a existir, né, dentro desse bioma, tá? E aí a gente vai ver alguns pontos que são muito importantes da gente falar aqui durante a nossa aula. Então, primeiro, observe aí que a nossa biodiversidade, ela é excepcional, quer dizer que existem tantas espécies que muitas ainda nem são conhecidas, né? E aquelas que são conhecidas não existem em outros lugares, em outros biomas, né? Então, por exemplo, a nossa Vitória Régia, né? A gente percebe aí que é bem característica dessa região. Animais como a onça pintada, né? Existem outros biomas, né? Mas eles são únicos ainda assim. E tem aqueles, né, que a gente ainda não conhece, micro-organismos como bactérias, fungos, né, que podem ser a solução ali de alguns problemas de saúde, porque apesar da gente achar, né, só associar que eles causam doenças, alguns deles podem, né, produzir substâncias que são de interesse farmacológico, por exemplo, né, que podem aí então curar doenças, tá? Medicamentos, como a gente está falando, recursos naturais, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar de certa planta, de certo fruto, que serve para alguma enfermidade, serve para curar alguma doença, né? Esse conhecimento tradicional que é passado aí de geração em geração na nossa população, né? Na população local. E são, então, né, recursos muito importantes para a nossa região, que a gente precisa realmente tomar ciência, né, ou seja, saber sobre eles, aprender cada vez mais, né, para também aprender a preservar, não deixar de lado, não achar que esse papel de preservação é só para os cientistas, é só para aquelas pessoas que estão envolvidas aí com a causa ambiental, porque, afinal de contas, todos nós, né, estamos inseridos aqui nessa região e aquelas pessoas que não estão inseridas na região podem também ser impactadas caso nessa região seja afetada. E a gente vai ver, né, que ela é muito importante por alguns outros aspectos, tá? Então vamos observar aí quais seriam esses aspectos que é tão importante. Primeiro, gente, é o ciclo global da água, né?
Talvez você já tenha ouvido falar que o ciclo da água ele começa, né, com a evaporação. Então, a evaporação dos rios, dos lagos, dos oceanos, né? Mas aqui na nossa região, como a gente tem muitos rios, então essa evaporação é bem intensa. E além da evaporação dos rios, dos leitos de água, né, a gente ainda tem aí uma grande quantidade de árvores, ou seja, a nossa floresta é muito vasta. E aí o que acontece? Isso tudo ajuda no ciclo da água, gente. Então existe um fenômeno que é chamado, por exemplo, de rios voadores, tá? O que seriam esses rios voadores? É quando essa água que evapora dos rios, mais a evapotranspiração das plantas, vai para a atmosfera, gera essa umidade, né, é transformada em nuvens e vai cair na forma de chuva. Só que essa chuva, gente, apesar de se formar aqui na região amazônica, ela não permanece só aqui, tá? Ela vai sendo levada para outras regiões do nosso país, né, como por exemplo a região sul, sudeste, e lá essa chuva vai cair também. Então, se aqui é formado essa quantidade de chuva, né, essa espécie de rio voador que vai em direção a esses outros locais, né, do nosso país, é tão importante, né, a gente observar aí, porque vai impactar nas chuvas de outras regiões se aqui também for afetado. Então, percebam aí que o ciclo da água, o ciclo hidrológico, de maneira global, né, está intimamente ligado com a região amazônica, tá? E conforme a gente viu lá nos nossos tópicos, né, outros tópicos aí que a gente precisa observar na nossa imagem anterior, a gente viu aí a estabilização do clima. Então, a gente fala aí de estabilização do clima, gente, o clima é algo que vai permanecer durante muito tempo em uma determinada região. Não é apenas o tempo, né? Porque o tempo ele pode variar. Agora a previsão é de sol, mas de repente o tempo pode mudar e cair uma chuva. Agora o clima não, ele é constante, ele é característico de uma região. Por exemplo, a região amazônica, ela possui o clima equatorial. Em outros lugares a gente vai ver o clima tropical, subtropical, certo? E aí quando a gente percebe que a Amazônia os ciclos nela estão estabilizados, né? Isso vai contribuir para que esse clima ele permaneça estabilizado e a gente não veja tanta variação assim ao longo do tempo, tá? E isso pode influenciar então em outras regiões. Como eu acabei de citar, esses rios voadores, né? Se eles têm aí uma intensidade menor, logo a gente vai perceber que tem menos umidade em outras regiões e, consequentemente, menos chuvas. Então, a gente vai observar, por exemplo, se houver uma diminuição de chuvas aqui na região amazônica, São Paulo e outras regiões do país podem ter as suas chuvas afetadas também. Isso aí vai acarretar, né, uma mudança climática no geral, tá? Então, a gente está observando que a Amazônia, né, ela pode se interferir no clima de outras regiões. E outro detalhe bem importante, né, e bem curioso é sobre o armazenamento de carbono. Então, gente, a floresta amazônica, ela armazena carbono na sua biomassa. Como assim? Você já sabe como é que funciona a fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É a forma das árvores, das plantas, elas fabricarem o seu próprio alimento. Então, como é que elas fazem isso? Elas absorvem a luz solar, né? E também absorvem o gás carbônico presente na atmosfera. Com isso, elas realizam ali algumas atividades químicas, né? Transformam isso em energia para o próprio organismo funcionar. E esse carbono que é capturado, gente, da atmosfera, ele vai ficar armazenado no tronco, nas folhas, nas raízes dessa planta, certo? E quanto mais plantas, mais a gente pode capturar, então, né? Mais a floresta vai capturar o gás carbônico. Se esse gás carbônico ele se acumula na atmosfera, a gente já viu que é prejudicial para o meio ambiente. Porque se ele se acumula, ele vai impedir que esse calor, né, que é gerado aqui no nosso planeta, ele saia. E aí fica toda essa quentura acumulada na atmosfera. Então, as plantas, elas ajudam a eliminar esse carbono da atmosfera. Só que se a gente elimina essas plantas, elimina a floresta, a gente está deixando de capturar esse gás carbônico da atmosfera e ainda está lançando mais gás carbônico
para a atmosfera, quando a gente derruba uma árvore, queima, né, o tronco dela, as suas folhas. Então, se a gente fizer algumas ações, né, humanas que podem aí derrubar a floresta, a gente vai estar contribuindo também para o aquecimento global, ou seja, uma causa aí gera uma consequência que volta para a gente, né? Então, é realmente aí importante a gente saber dessas informações. E para a gente prosseguir, né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que pode acontecer se essa floresta vier a ser devastada, se acontecer ali algumas mudanças, né, dentro desse bioma. Então, como a gente observa, tem sido, né, muito comum a gente ver nos últimos anos esses incêndios, essas queimadas aqui na floresta amazônica. Algo assim, né, que a gente nem imaginou que poderia acontecer. Então, talvez você tenha visto nos anos anteriores, né, anos de 2023, por exemplo, 2024, a gente observou aí essa fumaça tomando toda a cidade de Manaus, né, e também as regiões metropolitanas aqui ao redor, né, da nossa cidade. E a gente percebe, gente, que tudo isso foi causado pelas queimadas, tá? A gente sabe, né, que existe aí a influência das secas, do período de seca, que é comum, que acontece realmente na nossa região, esses períodos, mas também é possível observar que cada vez mais esses períodos de seca, eles têm se intensificado. Com isso, tem deixado ali, né, a floresta mais seca e mais suscetível a queimadas. Então, é um evento puxando o outro, né? Uma causa que é consequência para outro por conta dessas mudanças climáticas, né? Muito se ouve falar nas últimas décadas sobre essas mudanças climáticas e como elas iam afetar, né, regiões em que antes não existia esses fenômenos, né, essas ocorrências, e que agora acontecem, né? Então é a prova de que realmente esses fenômenos, esses impactos negativos na floresta amazônica, eles podem sim interferir na vida das pessoas que vivem aqui nessas regiões, tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre, né, buscando aí meios, formas de diminuir esses impactos, né, de se preocupar, sabendo que está no meio ali de uma seca, né, tentar não causar, então, queimadas, incêndios que poderiam agravar, né, ou seja, piorar ainda mais a situação, porque isso aí vai trazer, com certeza, né, impactos na saúde das pessoas, além de impactos, né, no meio ambiente. Imagina uma floresta sendo queimada e a gente vai perder ali árvores, vai perder micro-organismos, animais, plantas, né, uma diversidade que existia nessa região e que depois deixa de existir, né? Então, é algo realmente muito sério, tá? A gente vai ver aí outras imagens, né, referentes à seca histórica que aconteceu aí nos últimos meses, né, nos últimos anos. Então a gente percebe aí que foi uma seca realmente extrema, né? Muitas pessoas foram afetadas, principalmente aquelas que vivem nas regiões, né, que dependem ali dos rios para sua sobrevivência, né? A gente observa até mesmo moradias que dependem aí dessas regiões, né? E quando ocorre essa seca, essas pessoas ficam, né, totalmente isoladas, né, impossibilitadas de sair das suas residências, né? Ficam suscetíveis aí a essa seca. E também, né, a questão alimentar, dos recursos pesqueiros, tudo aquilo que fazia parte do cotidiano dessas pessoas foi afetado, né, porque se há uma seca extrema como essa, a gente vai ver que, infelizmente, né, os animais ali, os peixes e outros seres vivos que vivem nessa região também vão ser afetados, também vão diminuir, e aí vai gerar graves consequências, né? Você está vendo aí a seca histórica e o El Niño, tá? A gente conhece também sobre o El Niño, que ele é um fenômeno natural que acontece, né, no planeta, em algumas regiões, como a região amazônica, né, ele pode sim afetar o clima dessa região. Então, o El Niño ele vai aumentar as temperaturas, né, fazendo então com que haja um período prolongado de seca. Agora, quando a gente já tem ali um aquecimento global, né, juntando esses dois fenômenos, a gente intensifica então esse período de seca, né, de estiagem.
Por isso que é tão importante a gente falar disso, para saber, né, qual é a relação. Porque muitas pessoas acham, né, é normal, é o El Niño e está tudo bem, mas não está, gente. O que nós temos visto, né, os estudos científicos apontam nos últimos anos que as mudanças climáticas, o aquecimento global, as ações humanas, né, que nós temos causado aí no meio ambiente, elas têm intensificado o El Niño e com isso, né, esse número de situações como a seca extrema, eles vão ser cada vez mais frequentes se não forem freados, né? Então, os estudos demonstram que o El Niño, junto com essas mudanças climáticas, poderiam aumentar em 1,5 graus Celsius a temperatura global. Parece pouco, gente, mas nós não estamos adaptados a uma temperatura tão extrema, né? O nosso corpo humano e também, né, outras formas de vida, como animais, plantas, também podem não estar adaptados a essa mudança assim tão drástica, né? O que poderia colapsar mesmo aí a vida no nosso planeta, né? Então a gente precisa sempre pensar e se preocupar a respeito disso. E o que a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre esses eventos de secas recentes, tá? Então observe aí que esses eventos eles causam uma redução das chuvas e o aumento da temperatura. Então se eu tenho poucas chuvas, se eu tenho um período de seca, né, onde nós não vamos ter umidade suficiente para gerar chuvas, logo a gente vai ter um aumento de temperatura. Né? Então, é algo que está relacionado aí, né, a essa seca, tá, gente? Então, é um fenômeno que deveria acontecer normalmente, né, a cada ciclo, um período de seca com um período de cheias, e a gente percebe que esse período de seca ele tem se estendido, né, se esticado mais do que deveria, causando aí vários prejuízos à vida, né, nesse bioma. E um desses prejuízos, né, são impactos aí aos rios, né, e também os ecossistemas aquáticos. Então, vocês observaram aí, com certeza, imagens como essa, né, nos noticiários, algo muito triste, né, os nossos botos morrendo aí nos rios, pela questão da seca, né, uma seca extrema que deixou a água ali sem oxigênio. Esses animais ficaram até mesmo, né, atolados em lamaceiros, não conseguiram sair, se deslocar para outros ambientes, né, que eles pudessem estar seguros, e também morreram ali pela falta, né, do oxigênio nessa água. E não foram só os botos, né, peixes-bois também foram afetados, fora os peixes, né, que vivem em determinados ecossistemas aquáticos, que servem, né, de alimento para a população que vive nessa região, que mora nessa região. Então, os impactos já começam ali naquilo que a gente tem de melhor, que são os rios, né? É algo que anteriormente era tão abundante e talvez você nunca imaginou que um rio tão grande pudesse secar, né, de uma forma tão extrema. A gente vê também que outros impactos podem ser causados por essa seca, né, por essa mudança assim, no clima, que são os incêndios florestais. Então, muitas vezes, a vegetação seca, né, ela fica suscetível ali a receber, né, ou a começar ali um incêndio, né? Claro que a gente percebe que existem questões naturais, mas muitos desses incêndios também são intencionais, são criminosos, né? Quando as pessoas ali aproveitam desse período sem chuvas e começam então a queimar grandes áreas, né, para eliminar a vegetação dali, e aí contribuem ainda mais para que esse calor aumente, para que essa temperatura aumente, e também emitindo, né, gases tóxicos para a atmosfera. Então, por isso que a gente observa nesses momentos, né, nesses períodos de seca, aquela fumaça densa tomando conta das regiões, né, das cidades, até mesmo de cidades do interior, né, do nosso Amazonas, do nosso estado. Então, tudo isso está relacionado aí, né, com a questão das pessoas colocarem fogo mesmo, né, fazerem ali algo que não deveria ser feito, né, ao invés de preservar, estão ajudando a destruir, a degradar o próprio ambiente, né? Outro problema aí relacionado, né, está relacionado ao desafio das comunidades locais. Então, observe aí que as comunidades ribeirinhas, né, as comunidades indígenas, todas elas dependem, então, dos recursos naturais, né, desse bioma.
E aí, o que vai acontecer, né? Se nós temos aí uma seca extrema, logicamente, a gente vai ter uma perda de biodiversidade, como os peixes, principalmente, tá? E os peixes, gente, para se reproduzir, eles dependem de condições, assim, bem específicas. Então, eles já estão, né, habituados a quando os rios sobem, né, eles terem ali o seu período de reprodução, tá? Então, se esse rio ele está seco, esses peixes não conseguem se deslocar para ambientes seguros, aonde eles possam reproduzir, né? Muitas vezes eles até conseguem ali colocar, depositar os seus ovos, só para você entender, né? O macho, ele vai depositar, então, né, os seus espermatozoides na água e a fêmea vai depositar os seus óvulos. E na água que eles vão se encontrar, né, e vão gerar ali um óvulo, ou seja, uma célula fertilizada que vai dar origem ali aos alevinos. E o que acontece, né? Por conta dessa seca, muitos desses peixes adultos que estão no período de reprodução não conseguem subir o rio, não conseguem ir até o local em que eles habitualmente fariam a reprodução. E quando eles conseguem, né, muitas vezes por essa seca extrema, esses alevinos, né, ou esses óvulos ali fecundados, zigotos fecundados, né, eles não vão conseguir, então, vingar, né, como a gente costuma falar. E aí o que vai acontecer? A gente não vai ter uma nova leva, né, de peixes, e ali a gente vai ver uma queda, um decréscimo na população desses peixes. Então, muitos daqueles que são bastante consumidos, né, como o jaraqui, o pacu e outras espécies de peixes que são bastante apreciadas ali na nossa culinária, né? E que também são a fonte de renda de muitas pessoas que vivem nessa região, né? E que dependem da pesca desses animais, vão ter um impacto não só na sua alimentação, como na sua economia, né? Nas suas finanças de uma maneira geral. Então você percebe que um simples ato, né, que nós fazemos enquanto seres humanos, que estamos ali degradando a floresta, de uma forma ou de outra, né, seremos impactados também. Então, em algum momento, a gente vai sentir, né, que esses impactos eles estão voltando para a gente, ou seja, para a população humana, que dependemos tanto desses recursos naturais, né? Bom, a gente acabou de ver aí alguns dos impactos que são gerados na nossa região por essa questão das secas, né? E a gente falou um pouquinho sobre El Niño. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Por exemplo, qual a relação do El Niño com o aquecimento global, né? A gente falou um pouco sobre o aquecimento global, falamos sobre El Niño, e qual seria aí a relação entre esses dois fenômenos, tá? Observe aí que nós temos a intensificação dos efeitos do El Niño. O que vai acontecer, né, gente? O El Niño ele vai aquecer as águas superficiais do oceano, tá? Trazendo ali, né, um pouco de aumento da temperatura local, tá? E aí o que vai acontecer, né? Esse aumento ele é natural por conta desse fenômeno. E esse fenômeno ele pode durar aí, em média meses ou até mesmo ficar por alguns anos, por 4, 5 anos. E isso tudo, né, somado aí com o aquecimento global, vai afetar, né, no regime ali de chuvas da nossa região. E aí, quando a gente fala de aquecimento global, pessoal, a gente está falando, né, de aumento na temperatura média do globo, né? A gente está falando de uma mudança no clima que deveria ser um e agora está se tornando outro. Quando a gente emite gases de efeito estufa, ou seja, gases que vão contribuir, né, para que essa temperatura aumente, a gente percebe, então, que somado esses dois fatores, né, a gente vai ter um agravamento do que deveria ser natural. Aqui na região amazônica, nós já temos uma temperatura, né, normalmente alta, porque nós estamos aí próximos, né, à linha do Equador, que é a região do globo que mais recebe luz do Sol. E se recebe mais luz, consequentemente, mais calor. Isso, né, dá ali essa característica do clima equatorial. Tá? Então, esse clima equatorial já é, por si só, bastante quente e úmido. E úmido por quê? Porque nós temos aqui a floresta amazônica que vai emitir essa umidade através da evapotranspiração
das plantas, né? E aí, essa umidade somada ao calor gera muitas chuvas ao longo do ano, né? Então, nessa região, a gente tem aí um alto índice de pluviosidade, quer dizer, uma grande quantidade de chuvas. É o que normalmente acontece. Mas o que nós temos visto nos últimos anos é que essa umidade está cada vez menor, porque as pessoas têm devastado mais a floresta, né? E também isso vai ajudar aí a aquecer essa região. Quando a gente também derruba a floresta, existe ainda a questão, né, de gerar mais ainda gases de efeito estufa para a atmosfera. Em algumas regiões, por exemplo, existe o desmatamento para a criação de gado. Esse gado, gente, ele vai emitir gás metano, tá? Que é também um dos gases de efeito estufa. Esses gases somados vão bloquear ali a nossa atmosfera e impedir que essa reflexão da luz do sol saia, né, do nosso planeta e leve consigo esse calor. E aí o que acontece? Se a atmosfera está bloqueada por esses gases, logo a gente vai ter aí, né, menos saída de calor e esse efeito estufa, né, ele aumenta aqui na nossa região. E aí a gente vê o fenômeno do El Niño, somado com tudo isso, a gente vai observar, então, né, esse aquecimento, tá? Esse padrão climático também vai mudar, né? Vai ser influenciado, porque aonde antes chovia mais, chove menos. E aonde a gente via ali uma grande quantidade de chuvas, né? Vai chover menos, e aonde a gente via ali uma região que não tinha tantas chuvas, passa a chover mais, a gente passa a ver ali mais enchentes, né, como a gente tem observado aí nos últimos anos na região sul do país. Então, essas chuvas, né, têm se intensificado, levando ali a grandes enchentes, ou seja, vai prejudicar, né, aquela região por conta dessa mudança climática, né? Outros fatores aí, né, relacionados ao El Niño é o ciclo, tá, do El Niño mais frequente e intenso. Então a gente observa ali que antes, né, esse fenômeno ele deveria ficar por pouco tempo e ele passa a ficar cada vez mais frequente e mais intenso. A gente observa também o aumento da intensidade das chuvas e das secas, né? Como eu já havia falado, em lugares aonde não chovia tanto, passa a chover mais, e locais aonde não se via uma seca tão extrema, a gente passa a observar, né? Então, todos esses fatores, gente, eles estão relacionados, né, com a degradação do meio ambiente, com o aquecimento global, mas também com fenômenos naturais, como a gente viu aí no caso do El Niño. O fato é que, se a gente não consegue preservar, a gente vai estar contribuindo para que esse aquecimento ele aumente, né, trazendo cada vez mais prejuízos para o bioma amazônico, para o meio ambiente de uma maneira geral e também para a vida, né, do nosso planeta. Então, só para a gente resumir tudo isso que falamos aí ao longo da nossa aula, né, sobre esses assuntos, em resumo, das consequências do aquecimento global para a Amazônia. Então, a gente percebe aí o aumento da temperatura, né? Percebemos aí que cada vez mais está uma temperatura mais insuportável, né? Cada vez mais quente. Mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, relacionados aí às chuvas, quer dizer, então, que nós vamos observar cada vez menos chuvas, né? Num período que deveria ter chuva ali em abundância. O desmatamento e fragmentação florestal, né? Infelizmente, quando a gente desmata, a gente deixa ali um fragmento de floresta que vai deixar de interligar outras regiões da floresta, né? Causando ali prejuízo para as populações de animais e plantas que habitam essa região. Maior frequência e intensidade de incêndios. Então, além dos incêndios provocados, né, intencionalmente, a gente também tem a facilidade, né, desses incêndios ocorrerem de forma mais intensa devido à seca da vegetação. Alterações nos ciclos hidrológicos, né, então o ciclo da água vai ser prejudicado. Perda da biodiversidade, né, nós estamos aí perdendo micro-organismos, plantas e animais quando a gente devasta a floresta, né, muitos deles poderiam aí ser a solução para grandes problemas de saúde pública. Impactos nas populações indígenas, né? Não somente os indígenas, mas também nas populações ribeirinhas, que dependem dos recursos naturais da floresta. E liberação de carbono armazenado, ou seja, a gente vai estar
perdendo a chance de capturar esse carbono na atmosfera e vai estar cada vez mais mandando carbono para a atmosfera toda vez que nós derrubamos árvores, né? Toda vez que nós devastamos a floresta. Bom, eu espero que você tenha compreendido os conceitos que nós falamos ao longo da nossa aula e nós ficamos por aqui. Até uma próxima.